Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Que bom que você está neste lugar. Este é o lugar que Deus preparou para que o coletivo da fé acontecesse. Está acontecendo. Eu oro a Deus, eu profetizo para que graça especial do Eterno flua sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos hoje no último dia da campanha Ano Novo, Vida Nova. Virou o ano, virou a minha vida. Tá, e nós temos uma proposta para esse novo ano. Temos uma declaração profética. 2026 é o ano do extraordinário de Deus para as nossas vidas. E nós estaremos hoje realizando a 12ª unção, para que de fato e de verdade você viva o extraordinário de Deus nesse novo ano. No primeiro dia nós tivemos a unção da cabeça. E entre outras coisas, eu disse que Satanás não quer o seu dinheiro, a sua empresa, ele não quer o seu casamento, ele quer a sua cabeça. Porque se ele tiver a sua cabeça, ele destrói seu casamento, ele destrói sua empresa, ele arrasa com a sua vida financeira, ele adoece o seu organismo. Ele está lutando pela sua cabeça. Eu disse também que a mente, ela se chama mente porque ela mente para a gente. Você tem um plano, tem um alvo, tem uma meta, um objetivo, mas de repente a sua mente começa a fazer sabotagem contra os seus alvos, os seus sonhos, as suas metas. A sua mente começa a dizer, você não vai conseguir, quem você pensa que é, não vai dar certo. E começa a dizer que vai dar errado, e que você nunca vai chegar lá, e que você nunca vai conquistar aquilo que você almeja. Por isso nós precisamos da unção de Deus. Precisamos ter os pensamentos de Deus. Deus diz, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Ele diz, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Nós pensamos pequeno, nós pensamos regrado, mas Deus pensa grande a nosso respeito. Deus, quando olha para você, Ele não vê você como você é, Ele vê você como você pode se tornar nas mãos dEle. Deus tem um propósito, tem um plano maravilhoso para a sua vida. Você não está nesse mundo por acaso. Você está nesse mundo por uma causa, por um propósito. Você acredita nisso? A segunda unção foi a unção no coração. Quando a Bíblia faz menção do coração, está se referindo às emoções. As emoções, elas existem em duas dimensões. Tem emoções positivas e emoções negativas. Tem emoções que melhoram a qualidade da vida da gente e tem emoções que tiram a qualidade da vida da gente. Emoções que fazem a vida ficar preto e branco, fazem a vida ficar sem sentido, sem significado, sem sabor. Emoções que criam bloqueio, que prejudicam o nosso desempenho. E se nós queremos de fato e de verdade vivermos o extraordinário de Deus nesse novo ano, nós precisamos ter a unção de Deus em nosso emocional. Que Deus venha nos ajudar a policiar as nossas emoções, para que nenhuma emoção negativa nos prejudique nesse novo ano. Nada de angústia, nada de depressão, nada de medo, nada de ansiedade, nada de complexo de superioridade, complexo de inferioridade. Que nada daquilo que é negativo, em se tratando de emoções, venha ter influência em nossa vida, na qualidade de nossas vidas. Eu acredito nisso. Ano do extraordinário de Deus, porque o nosso emocional vai estar governado pelo Espírito Santo. Tem alguém aí? O terceiro dia, nós tivemos a unção nos olhos. A palavra do Eterno diz que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Nós não andamos por aquilo que nós vemos, nós não andamos por aquilo que é, nós andamos por aquilo que pode ser, por causa da fé, por causa do agir de Deus. Nós não vemos o problema, a crise, a dificuldade como é, nós vemos como pode ser com o agir de Deus. Está me ouvindo? Então, se nós queremos o extraordinário de Deus em 2026, e eu sou profeta de Deus sobre a sua vida, 2026 será o melhor ano da sua vida. Pergunte a quem está ao seu lado, você acredita nisso? Está me ouvindo? O melhor ano da sua vida. Hoje nós vamos estar orando pelo dezembro, e o dezembro de 2026 será o melhor dezembro que você já teve em toda a sua vida. Eu estou profetizando, se você diz amém, se você toma posse, a graça de Deus flui na sua vida. Nós tivemos no quarto dia da campanha a unção nas costas. E por quê? A palavra do Eterno diz no Salmo 139, tu me cercas por trás, por diante, e sobre mim põe a tua mão. Por que é que Deus nos cercaria por trás? Por que é que Deus nos cercaria por trás? Nos cercar por trás significa os bastidores da vida da gente. Significa que provavelmente podem acontecer tramas, conspirações, coisas que a gente não sabe, mas que Deus sabe. Coisas que nós não conhecemos, mas que Deus conhece. E nós precisamos que Deus nos proteja.
A unção nas costas fala de proteção de Deus, não somente contra tramas, conspirações, armações, 171, mas fala também do risco que nós corremos em relação ao nosso próprio passado. Tem muitas pessoas que ignoram isso. O seu passado passou. Você não pode mais mexer no seu passado, mas o seu passado pode mexer com você. Está me ouvindo? O seu passado pode mexer com o seu desempenho, pode mexer com a sua autoestima. O seu passado pode fazer a sua vida ficar sem graça, sem sentido, sem razão de ser vivida. E nós atendemos pessoas. E nem uma, e nem duas, e nem três pessoas. Nós identificamos pessoas que o passado está tirando a qualidade da vida no presente. Está tirando a motivação, o entusiasmo, está fragilizando a fé. Os infortúnios do passado, as tragédias do passado estão assaltando a pessoa. As coisas que não deram certo no passado, as decepções, as traições do passado, a pessoa levou uma bala nas costas. Isso é força de expressão. E então, o passado está assaltando a pessoa. Está tirando a qualidade da vida da pessoa. E nem tudo foram flores na minha vida no passado. Eu digo sem medo de errar. Eu não conheço você, não sei o seu nome, a sua idade, mas eu sei, nem tudo foram flores na sua história. Você tem coisas do passado. Quem sabe um luto que aconteceu e que te fragilizou, não somente na hora do luto, mas que de repente esse luto te abraça, te assalta e bloqueia a sua vida. Então nós precisamos da unção nas costas. Precisamos que Deus nos cerque por trás. Repito, para nos proteger das tramas, das conspirações, das armações, das treitas, daquilo que nós nem sabemos, mas Deus sabe. E precisamos também da proteção de Deus nas costas, por conta do nosso próprio passado, que pode nos afligir, que pode nos afetar, que pode nos fragilizar a nossa fé, a nossa crença, pode nos prejudicar de conquistas, em relação a conquistas, a realizações no presente e no futuro. A minha oração é que Deus te proteja por trás. Parece que as pessoas aqui não querem a proteção por trás. Eu vou dizer de novo, a minha oração é que Deus te proteja por trás. É isso que diz a palavra dele. Ele me cerca por trás e por diante, e sobre mim põe a sua mão. Por conta dos perigos, dos riscos, daquilo que nos ameaça. E não se iluda. Isso não é só comigo, isso é com você também. 2026 é o ano do extraordinário de Deus para aqueles que acreditarem piamente nele. Quantos creem? No quinto dia, nós tivemos a unção nos pés. Você não faz ideia a importância que tem os pés e o paralelo dos pés no mundo espiritual. E a Bíblia Sagrada menciona, entre outras coisas, que onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, Deus vai nos dar. Você ter os pés ungidos significa que você vai tomar posse de bênçãos. Você acredita nisso? Os pés ungidos é tomar posse de bênçãos. Os pés ungidos significa que você vai andar por caminhos que agradam a Deus, e você não vai andar por caminhos que não agradam a Ele. Está me ouvindo? Os pés é que sustentam o nosso corpo. Eu disse aqui, já imaginaram, se eu tivesse só as canelas aqui e não tivesse os pés? Eu ia ficar sem sustentação, ia ficar desequilibrado. Então os pés ungidos falam de equilíbrio na vida. Você vai ter desafios, você vai ter situações indesejadas, mas você não vai perder o equilíbrio. Você vai permanecer firme. Você pode dizer amém por isso? E no sexto dia, nós fizemos aqui e pedimos a Deus que ungisse os nossos ouvidos. A Bíblia Sagrada diz: a fé só vem por ouvir, e ouvir da palavra de Deus. E está escrito: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Na hora da crise, na hora da dificuldade, na hora da oportunidade, tem muitas vozes. Esse livro diz: há muitas vozes no mundo, mas só uma tem significado. Só há uma voz para a gente ouvir, em meio a tantas vozes. E nós precisamos ter os ouvidos ungidos para ouvirmos a voz que nós precisamos ouvir na hora certa. Que você não ouça a voz errada. Que você não seja seduzido pela terceira voz. Como aconteceu no Jardim do Éden, tinha a voz de Adão, tinha a voz de Deus. E a Eva, ela deu ouvidos à voz de Satanás e pôs tudo a perder. Se por um lado a fé vem pelo ouvir, a palavra de Deus, por outro lado, a dúvida também vem por ouvir. Está compreendendo? A dúvida vem pelo ouvir. E alguém está dizendo que você nasceu para sofrer, e alguém está dizendo que não vai dar certo, e você vai ouvindo e começa a dar ouvidos a essas coisas. A minha oração é que você ouça a voz
de Deus. É a voz que nos fortalece. É a voz que nos levanta quando nós estamos caídos. É a voz que nos concede graça especial para prosseguirmos na jornada da vida, acreditando na vida, apesar dos problemas, das crises e das dificuldades. Você precisa ouvir a voz de Deus. E tem um hino que diz: eu preciso calar todas as vozes, menos a tua, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. E a minha oração é que os seus ouvidos estejam ungidos e que você discirna a voz de Deus para a sua vida. Está me ouvindo? Eu quero ser boca de Deus hoje à noite, e que você ouça a voz dele aí no seu coração. E nós tivemos no 7º dia a unção das portas da casa. Nós entregamos um frasco com o vinho, simbolizando o sangue de Jesus Cristo. Eu estava dizendo a uma pessoa: qual é o problema da igreja hoje? A igreja moderna, quando eu falo igreja, é a igreja contemporânea. É a igreja que não está considerando a palavra de Deus. Estão buscando engrenagens, subterfúgios, atrativos. Mas o que nós precisamos é andarmos na palavra. Eu disse a essa pessoa, eu disse: se nós fizermos as mesmas coisas que esses homens e essas mulheres da Bíblia fizeram, nós teremos os mesmos resultados. Está compreendendo? Porque Deus não mudou. As pessoas estão querendo mudar Deus, mas Deus não muda. E esse Deus que não muda, Ele muda a vida da gente. Ele muda circunstâncias. Ele abre porta onde não tem porta. Ele abre caminho onde não há caminho. Ele faz aquilo que a medicina não pode fazer. Ele faz aquilo que a força do braço não faz. Ele é o Todo-Poderoso. Então eu disse a essa pessoa: se nós fizermos o que esses homens e essas mulheres da Bíblia fizeram, nós teremos os mesmos resultados. Acreditam nisso? Eu me lembro de um pastor que foi visitar uma irmã da igreja, e ela morava no 10º andar de um edifício. E ele foi com a sua esposa, e eles estão lá no apartamento conversando, e de repente chegou o momento que o pastor ia orar, e ele quis ler um texto. Ele procurou a Bíblia, ele não tinha subido com a Bíblia ficou lá no automóvel, lá embaixo. Então o pastor disse para a irmã, falou: irmã, traga a sua Bíblia, que eu preciso ler um texto antes da oração. E a irmã chegou lá com a Bíblia bem fininha assim, ó. Só tinha a capa e algumas páginas. O pastor, quando pegou a Bíblia, ele falou: o que é isso, irmã? Tem criança em casa? Rasgaram sua Bíblia? Ela disse: não, eu mesmo rasguei. Ele falou: mas por quê? Então ela disse: toda vez que o senhor prega lá e diz isso aqui é para aquele tempo e não é para nós hoje. Eu fui arrancando as páginas. Por que eu vou carregar um peso desnecessário? Estão compreendendo? O pastor sempre pregava e dizia: isso aqui é para aquele tempo, não é para nós hoje. Então ela foi rasgando a Bíblia, arrancando páginas, e ficou fininha. Então nós precisamos andar na palavra. E a unção das portas nos arremete ao texto sagrado de Êxodo, no capítulo 12, quando o povo era escravo na terra do Egito e clamou a Deus, e Deus ouviu o clamor do povo e levantou Moisés para ser o libertador. E nessa hora, na última praga ali no Egito, Deus deu instruções a Moisés. Deus disse: Moisés, diga que cada família deve sacrificar um cordeiro sem defeito, colocar o sangue numa bacia, pegar um hisopo e encharcar no sangue e passar nas ombreiras das portas. E Deus disse: à meia-noite o destruidor vai passar pela terra do Egito e vai entrar nas casas e vai matar o filho mais velho, tanto de homens quanto de animais. Então Deus disse: mas a casa que tiver a marca do sangue do cordeiro sem defeito, o destruidor vai passar por cima. Ele não vai entrar naquela casa. E como de fato aconteceu, naquela madrugada foi uma mortandade na terra do Egito. Famílias chorando, desesperadas, porque o filho mais velho havia morrido, porque os animais primogênitos também estavam mortos. Mas o povo hebreu, o povo da fé, quem é da fé aí? O povo de Deus foi protegido, porque obedeceu a palavra de Deus. Então o que é que nós fizemos no 7º dia? Entregamos um frasco. E se tem alguém aqui hoje que não pegou no dia, dá tempo ainda. É um gesto de fé. Alguém da sua família pode falar: que bobagem é essa que você está fazendo? Porque eles não estão na mesma dimensão que nós estamos. Eles não conhecem a palavra de Deus. Eles não conhecem a Deus. Então se você quiser, você vai pegar no final. Unção nos umbrais das portas. Sabe o que esse livro diz no Salmo 91? Praga alguma chegará à tua casa. Você acredita nisso? Pode chegar na casa do vizinho do lado, do vizinho da frente, mas a sua casa estará protegida por causa da sua fé. É a fé viva no Deus vivo.
que nos protege. Você quer a sua casa protegida? A Bíblia Sagrada diz que nós temos que ser como crianças. É na singeleza da fé que Deus opera. É na simplicidade da fé que Deus age. Então seja como uma criança, pegue e passe nos umbrais das portas. E acredite, por causa da sua fé, a boa mão do Senhor estará estendida sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu disse aqui, entre outras coisas, que uma coisa é você ter uma casa. A outra coisa é você ter um lar. Nem todo mundo que tem uma casa para voltar no final do dia de trabalho significa que lá é um lar. Está compreendendo? O que faz com que uma casa seja um lar de verdade é a presença de Deus ali. Pode ser uma casa simples, pode ser a mobília simples, não importa. Pode ser uma família de iletrados, mas se a presença de Deus está lá, aquela casa simples é um lar. E por outro lado, pode ser uma mansão, o mármore dos mais caros, o piso dos mais caros. Mas se a presença de Deus não estiver lá, é somente uma casa, nada mais que uma casa. E Deus está dizendo: praga alguma chegará na sua casa. Levante a mão direita para o céu e declare profeticamente, declare crendo. Diga: meu Deus, eu acredito o que diz a tua palavra. Praga alguma chegará na minha casa, porque a boa mão do Senhor está sobre ela, guardando, livrando do mal. Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Meu Deus, eu ainda vou pregar hoje a mensagem de hoje. Tranca a porta aí, o Breno, deixa ninguém sair não. Não corre ninguém. A gente só está esquentando os motores. Daqui a pouco será dada a largada. E no dia 8, que nós oramos pelo mês de agosto, nós tivemos a unção nas mãos. As mãos. Mãos ungidas para ter resultado do trabalho. As mãos ungidas para acudir o carente, o aflito, o necessitado. As mãos ungidas para abençoar as pessoas. Jesus disse: imporão as mãos. A imposição de mãos faz com que haja um fluxo do poder de Deus para abençoar as pessoas que nós estamos estendendo as mãos sobre elas. Então precisamos ter as mãos ungidas, para que tudo que nós colocarmos as mãos, como diz a palavra, nós venhamos prosperar. A outra coisa, no dia 9, nós oramos pelo mês de setembro, o meu mês. Eu sou de setembro. E nós tivemos a unção nos lábios. São 12 unções, é um conjunto de unções que combinadas vão fazer de fato e de verdade o ano extraordinário acontecer. A unção nos lábios. Sabe o que a palavra do Eterno diz? Provérbios 18, 21. A vida e a morte estão no poder da língua. Quem sabe utilizar a sua língua vai ter uma vida de qualidade. Eu estou parafraseando. O Tiago escreveu: da mesma fonte não pode sair água doce e água salgada. Do mesmo modo, de uma boca não pode sair bênção e maldição. Erga sua cabeça, olhe para mim e escute com atenção. As palavras têm poder. As palavras criam realidades, ou realidades boas ou realidades ruins. Deus criou os mundos pelo poder da sua palavra. E as declarações que nós fazemos, elas criam uma espécie de imã à nossa volta, criam uma atmosfera que vai atrair alusivo àquilo que nós estamos declarando. Sabe como é Deus? Nós temos que ser como Deus é. E como é que Deus é? Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Deus declara a mudança. Está me ouvindo? As palavras criam realidades. E Deus chama a fé que Deus quer que eu e você venhamos viver. É a fé que chama as coisas que ainda não são como se já fossem. O seu marido ainda não é abençoado, mas você começa a dizer: meu marido é uma bênção. Ou seus filhos ainda não estão na presença de Deus, mas você começa a dizer: os meus filhos estão na presença de Deus. Você ainda não é próspero, você está no estreito, regrado, não conta gotas, mas você começa a declarar: eu sou próspero. As declarações que nós fazemos, elas dão rebote. Elas dão rebote. Eu disse aqui que pais, na ignorância, eles se voltam para o filho, de repente dizem: esse menino é danado. Se você der um Google depois do culto, perguntar o que é danado, danado significa filho do diabo. E o próprio pai, a própria mãe está dizendo: esse meu filho é filho do diabo.
sem saber o que está dizendo. E o menino vai crescendo e toma um caminho errado na vida, e o pai fica chateado, e a mãe fica chateada. Eu só ensinei o que é certo, mas declarou o que é errado. Isso vale para qualquer área da sua vida. E você sai para... Tem uma vaga de emprego, você sai de casa e você diz, eu vou lá, mas quando eu chegar lá já tem outro no meu lugar. E quando você chegar lá já tem outro no seu lugar. Porque você está declarando, você está chamando a existência. Sabe o que eu digo? A meu respeito, eu digo, eu sou uma bênção. Isso não é orgulho, está me ouvindo? Eu sou um sucesso. Eu sou o canal da graça de Deus para que as pessoas sejam abençoadas. Fale bem de você. Se você não falar bem de você, quem é que vai falar? O seu vizinho? O seu vizinho está, língua de trapo. Está descendo além em você. Se você não falar bem de você, quem é que vai falar bem de você? Provavelmente tem gente da sua família que fala mal de você. Fale bem de você. Declare coisas boas a seu respeito. Chame à existência aquilo que ainda não existe, crendo que Deus vai estender a mão, vai liberar a graça e vai passar a existir na sua vida, na sua casa, na sua família. Isso é fé. É o ano do extraordinário. Vamos que vamos. No 10º dia, nós tivemos a unção na fronte. A unção na cabeça é por causa da mente, porque a mente se chama mente porque ela mente para a gente. A unção na fronte, o que significa? Significa o futuro. Significa o ilustre desconhecido que é o ano de 2026. Nós não sabemos o que nos aguarda. E a gente pega o calendário do ano, eu falei isso aqui e repito. Você vê as datas ali do novo ano, mas você não vê o que te espera por trás de cada data desse novo ano. E a Bíblia Sagrada, ela diz que Moisés, com a responsabilidade de conduzir o povo até a terra prometida, tinha que passar pelo deserto. E Moisés disse a Deus, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir, nós não iremos. E tem um hino que diz, Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos. É verdade isso na sua vida? Acredite. Unção na fronte fala do futuro. Unção na fronte fala desse ilustre desconhecido que é o 2026. Mas se nós temos essa unção diante de nós, a nossa dianteira, se nós temos a garantia da presença de Deus, então de fato será o ano extraordinário para todos nós. Você acredita nisso? No 11º dia, a oração pelo mês de novembro, que foi ontem, nós tivemos a consagração da área financeira. E Deus quer que você tenha mais que o bastante. Deus quer que você tenha mais que o necessário. É promessa dele, na sua palavra. Ele diz, Isaías 1:19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. E toda vez que você encontrar Deus abençoando alguém, Deus prometendo bênçãos, se você obedecer, é só ler Deuteronômio 28. Se obedeceres a minha voz, se andares nos meus caminhos, entre outras coisas, Deus diz, eu vou abençoar as crias das suas vacas, das suas ovelhas, eu vou te dar abundância, eu vou te dar fartura. Deus é dono do ouro e da prata. Deus quer que você tenha abundância, fartura. Deus quer que você tenha sobrando. Eu falei ontem, as 3 razões porque Deus quer que você tenha sobrando. Quantos querem ter sobrando? A primeira razão é para você ter o conforto, uma vida tranquila, sem aflições, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, eu não sei como é que vai pagar. Conforto, estabilidade. A segunda razão porque Deus quer que você tenha sobrando, para você ajudar as pessoas à sua volta que você ama. Tem pessoas do contexto da sua vida que se você pudesse, você ajudaria. Mas o que você tem, mal dá para as suas necessidades. E eu falei isso aqui e repito. Tem gente que os seus pais deram um duro para te criar. Passaram dificuldades, passaram necessidades. Eu sei do que eu estou falando. E hoje os seus pais já estão idosos e eles moram numa casa simples. E se você pudesse, você daria uma casa boa para os seus pais. Uma casa mobiliada. Uma casa com conforto para os seus pais. Mas você não pode. Eu disse ontem aqui, que de repente tem alguém no contexto da sua vida que parou com os estudos por causa do financeiro. E se você pudesse, você bancaria os estudos dessa pessoa que você ama, que está no contexto da sua vida. Esta é a segunda razão. Deus nos dá sobrando para a gente ajudar as pessoas à nossa volta. Você acredita nisso? Para que você seja solidário, seja amigo, seja fraterno. Para que você, daquilo que está sobrando, você possa acudir, você possa socorrer. Eu disse ontem, tem gente de repente que você ama, que está na fila do SUS, esperando o exame, esperando a cirurgia que nunca sai.
Eu falo e repito, há um ditado que diz, a fila anda, só a fila do SUS que não anda. E se você pudesse, se você tivesse sobrando, você pagaria os exames dessa pessoa, você bancaria a cirurgia dessa pessoa. Mas cada dia que passa, a pessoa vai ficando mais debilitada, mais fragilizada, porque falta o recurso. Está me ouvindo? A Bíblia Sagrada diz, o dinheiro por tudo responde. Qualidade da vida. Tem gente que vive pouco porque faltou o recurso. A pessoa viveu regrado e o organismo não aguentou ir mais longe. É verdade isso que eu estou falando? Deus vai te dar sobrando. Deus vai te dar além daquilo que você precisa, para você ajudar as pessoas que você ama. A terceira razão porque Deus dá sobrando a uma pessoa é para a pessoa ajudar a obra de Deus significativamente. Você não tem ideia os desafios financeiros que o nosso ministério enfrenta. Mas nós não ficamos aflitos, desesperados, porque aquele que nos chamou, ele toca os corações das pessoas para nos ajudarem. Mas tem gente que na hora da oferta gostaria de ajudar e não pode. Eu perguntei ontem, vou perguntar de novo. Quem aqui gostaria que o seu dízimo fosse 10 mil reais todo mês? Quem dá um dízimo de 10 mil reais tem que ganhar 100 mil reais. Mas Deus é poderoso, é ou não é? Para te dar mais do que o necessário, para que você possa ajudar a obra de Deus de modo significativo. Eu já ganhei muito dinheiro na vida. Eu trabalhava de representante comercial na época e eu me lembro, nós éramos recém-casados. E eu voltava da viagem, e entregava os pedidos na empresa, metade da comissão eu recebia na entrega dos pedidos na empresa. Ou envelopão amarelo assim, gordo, recheado dos pacotes de dinheiro. Nós éramos recém-casados. Eu cheguei em casa, despejei na mesa. A Aurélia quase caiu de costas. Acho que ela pensou que eu tinha assaltado um banco. Não, ela não pensa mal de mim, ela só pensa coisa boa a meu respeito. E o que é que nós fazíamos nesta ocasião? Ganhando muito dinheiro. Nós separávamos ali o da despesa nossa, despesa da casa, e o restante nós colocávamos no envelope e depositávamos no altar de Deus. Deus é minha testemunha disso que eu estou falando com vocês. Porque eu sempre quis investir significativamente na obra de Deus, no reino de Deus. Deus vai te dar sobrando para você investir significativamente. Você quer? Agora sabe o que eu já vi? Pessoas começam em nosso ministério, matando sapo a grito, jacaré a beliscão, vendendo o almoço para comprar janta, e a gente fazendo cesta básica para ajudar a pessoa. E a pessoa vai crescendo e prospera e vira um empresário. Depois que cresceu, vai para outra igreja. Vai para a igreja dos ricos. E mete um pé na gente. Eu assisti isso, não foi uma, nem duas, nem 3 vezes. Enquanto estava lá com a mão na frente, outra atrás. E a gente compartilhando verdades sagradas e profetizando. E eles foram sendo abençoados e crescendo e crescendo. E depois que cresceu, meteu uma bala nas costas do profeta. Vocês estão compreendendo? Sabe qual é a minha oração? Hoje à noite, Deus vai te dar sobrando. Mas você não vai cair fora. Você não vai nos abandonar. Deus vai te usar para nos ajudar. Você acredita nisso? Então tem gente aqui que já estava pensando em sair. Aí fala assim, e se eu sair vai falar, não, vai sair não. Os que trouxeram a Bíblia, vou começar a mensagem. Abra, e eu vou ser breve na mensagem, tá? Abra a sua Bíblia. Mas era importante recapitular o que foi falado, sim ou não? Quem ouviu, ouviu de novo, e quem não ouviu, ouviu pela primeira vez. Pelo menos uma ponta do iceberg daquilo que foi ministrado aqui. Gênesis, no capítulo 28. Se você trouxe a Bíblia, abra, por favor. Você está fazendo um jogo aí de vez em quando? Gênesis 28, verso 10 a seguir. Abra, por gentileza. A palavra do Eterno diz assim, falando sobre Jacó. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era o sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, e para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores,
e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E, temendo, disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. O verso 18. Tendo se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou a azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Diga amém. Agora erga a cabeça, olhe para mim e escute cuidadosamente. Meu Deus, essa é uma das histórias fascinantes da Bíblia. Se você nunca leu, eu recomendo que você leia a história de Jacó. Esse nome, Jacó, significa trapaceiro, enganador. Escute com atenção. Jacó fez uma trapaça, eu não vou entrar em detalhes, com o seu próprio irmão. E por conta disso, o seu irmão ficou irado e passou a persegui-lo de morte, ameaçando. E então, Jacó se tornou um foragido, um errante. Eu quero que você entenda, Jacó estava fugindo, mas muito mais do que estar fugindo do seu irmão que o ameaçava. Ele estava fugindo do propósito de Deus para a sua vida. Caiu a ficha? Tem muitas pessoas nesse mundo, e quem sabe alguém aqui hoje à noite, que você está sempre se esquivando, sempre tentando fugir do plano que Deus tem para a sua vida, do projeto que Deus tem para a sua vida. Mas Jacó, fugindo do seu irmão, mas na realidade ele estava fugindo do plano que Deus tinha para ele. Está me ouvindo? Mas ninguém, diga comigo, ninguém consegue fugir de Deus de fato e de verdade. Onde quer que você for, Deus vai te achar. Jacó fez coisas erradas lá atrás, e coisas erradas dão rebote na vida da gente. O pecado dá rebote. As coisas que nós fazemos de errado no passado, elas vão nos atormentar e vão tirar a qualidade da nossa vida. E Jacó agora, errante, fugitivo, ele está pensando que ele está fugindo do seu irmão que quer tirar a sua vida. Mas na realidade, ele estava fugindo, tentando fugir do plano que Deus tinha para ele. Compreendeu? Deus te achou hoje à noite aqui nessa igreja. Deus te encontrou aqui. Ele tem um plano para a sua vida, um plano maravilhoso, um plano extraordinário. E eu pergunto a você, até quando você vai tentar fugir do plano que Deus tem para a sua vida? Até quando você vai escorregar? Ele te achou hoje aqui. Diga quem está ao seu lado, diga: Deus te achou. Eu já contei isso, talvez nenhuma, nem duas, nem três vezes. Mas eu assisti um filme uma certa feita. Eu estava sozinho ali, e eu sou sincero a vocês, eu quase não assisto filmes. Eu não tenho paciência para assistir filmes. E às vezes tem as filhas, o filme, esse filme é bom. Eu não tenho paciência, eu começo a assistir. E canal de televisão começa no filme, eu já começo a mudar o canal. O controle fica vermelho, de tanto eu mudar o canal. Eu não tenho paciência. Mas nesse dia, eu estava sozinho lá, e mudando de canal, e de repente, um filme. E eu comecei a prestar atenção. Era uma professora, ela foi diagnosticada com câncer. E ela era uma professora dura, cruel com seus alunos. E um dos seus alunos, e ela está com câncer ali, e no leito, e definhando, e fazendo tratamento, e quimioterapia, e etc. Só que ela começa a recordar o seu comportamento em sala de aula. Estão compreendendo? E aí passava a cena, ela se lembrando. Ela era dura, cruel. Um dos seus alunos precisou de décimos para ser aprovado em determinada prova. E ele chegou até ela e falou: professora, considere, por favor, porque eu tive uma questão assim, um problema. E ela disse não, e nem deu atenção. Ela era cruel, fria. Só que agora ela está acometida de câncer, está no hospital fazendo o tratamento. E de repente, um dos médicos da equipe oncológica que entra, era esse aluno, que ela foi dura e foi radical com ele. O mundo é assim, o mundo dá voltas. E as nossas crueldades de repente vão nos encontrar lá na frente. Escute. E então agora ela se lembra que foi dura com ele, e agora ele está cuidando dela com todo amor e com todo carinho. Ele está pagando o mal com o bem. É isso que nós devemos fazer. Mas esse não é o ponto que eu quero chamar a sua atenção. Ela está lá no leito e definhando.
E chega o momento que ela está entubada, inconsciente. E a sua professora, de quando ela era uma menininha, e a gente vai entender porque vai voltando as cenas, vocês estão compreendendo? Ela era uma menina. A sua professora, dos seus primeiros passos na escola, soube que ela estava com câncer e foi visitá-la no hospital. Ela já é uma senhorinha de idade. Eu estou sozinho na sala assistindo. E aquela senhorinha entrou, conversou com a equipe, eles autorizaram ela a entrar, ela entrou. Porque a professora já estava nas últimas e inconsciente. Essa senhorinha, essa que foi professora dela, ela subiu na cama, no leito e se deitou do lado dela. A cama inclinada e ela se deitou ali do lado e ela aqui. E aquela velhinha abriu a bolsa e tirou o livro da época em que ela ensinava para as crianças as primeiras lições. E a velhinha ela está inconsciente, a velhinha conversando com ela, a ex-professora dela. E agora? Agora nós vamos ler a lição, a história. O coelhinho fujão. Era a história. Eu estou ali sentado, viajando na maionese. O coelhinho fujão. A mãe do coelhinho disse a ele: meu filho, você não pode fugir como você foge de mim. Então o coelhinho respondeu: mamãe, eu vou me transformar em uma borboleta, eu vou sair voando e a senhora não vai me achar. Então a sua mãe lhe respondeu: se você se transformar em uma borboleta, eu me transformo em um caçador de borboleta e eu vou pegar você. Eu estou ali, viajando. Eu falei, meu Deus. E de repente, o coelhinho disse para sua mãe: eu vou me transformar em um peixe e eu vou sair nadando no rio e a senhora não vai me achar. A sua mãe lhe respondeu: se você se transformar em um peixe, eu me transformo em um pescador e eu vou pescar você onde você estiver. Eu sei que o desfecho da história, quando eu vi, as lágrimas estavam rolando da minha face. Me deu um nó na garganta. Porque aquela senhorinha velha, ela está em coma, pele e osso. Ela virou e falou: onde quer que a pessoa tente fugir de Deus, uma hora Deus vai achar essa pessoa. Estão compreendendo? E Jacó é um fugitivo, é um foragido. Ele está fugindo do irmão, mas muito mais que fugir do irmão, ele está tentando fugir de Deus. Só que Deus achou Jacó. E Deus vai te achar. Se você é um fugitivo do plano que Ele tem para a sua vida, do projeto que Ele tem para a sua vida, Ele vai te achar. Escute. Há uma expressão, eu estava lendo e meditando, e o Espírito de Deus pôs isso em meu coração. Jacó chega ali, naquele lugar, e a Bíblia diz, com essa expressão: o sol se pôs. Então eu comecei a pensar quantas vezes na vida da gente o sol se põe. Não necessariamente na linha do horizonte, mas quantas vezes ele se põe por trás do coração da gente, da alma da gente. E a alma da gente fica nublada, fica escura. E a vida fica sem graça. Eu conversava com uma senhora outro dia, e ela chorando, ela me disse: pastor Daniel, o meu filho, o caçula, aquele que eu criei na barra da saia, aquele que eu nunca pensei que ele fosse fazer isso, eu pensei que fosse o outro, e o outro, e o outro, mas esse não. Ele se tornou usuário de drogas. E ela disse: o dia que eu encontrei droga nas coisas dele, ela disse: o sol se pôs por trás do meu coração. A minha alma ficou nublada, a vida ficou sem graça. Está me ouvindo? Eu já disse isso. Uma esposa está com o álbum de casamento nas mãos, sentada no sofá e passando as fotografias do casamento do dia da festa. As lágrimas rolando na face e pingando nas fotografias. Porque ali ela estava cheia de sonhos naquelas fotos. Só que agora ela está vivendo o pesadelo da separação, o pesadelo do divórcio. E essa esposa, o sol se pôs por trás do coração dela. A alma está nublada. Está me ouvindo? O homem trabalhou muitos anos numa empresa, ele tinha estabilidade no seu trabalho, custeava as despesas básicas da família. Não era grande coisa, mas um dia o nome dele entrou na lista de dispensa da empresa. E com aquela idade não era fácil conseguir trabalho. Então no dia que ele assinou o aviso prévio, o sol se pôs por trás do coração dele. Estão me ouvindo? Eu não estou falando o que eu li, o que eu ouvi, eu estou falando porque eu já vivi isso, nem uma vez e nem outra. E nós estávamos no hospital, a minha esposa está lá dentro, ela tinha tido uma hemorragia, ela está grávida, e a equipe cirúrgica correndo, e eu estou no corredor do hospital, esperando o doutor sair e dizer: nasceu. Mas de repente o doutor saiu e disse: a sua esposa se foi, ela morreu. Meu Deus do céu, o sol se pôs por trás do meu coração. Estão me ouvindo? Mas graças a Deus, o poder de Deus entrou lá e trouxe ela de volta.
Mas escute, essa expressão está lá, o sol se pôs. Mas aquele lugar se chamava luz. E é exatamente nos momentos de trevas, nos momentos de incerteza, nos momentos de angústia, nos momentos de ansiedade, nos momentos em que nós estamos vivenciando dificuldades na vida, e que o sol se pôs por trás da alma da gente. E é que a gente precisa da luz de Deus de fato e de verdade. A luz de Deus que nós encontramos na sua palavra, a luz de Deus que nós encontramos na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Ele disse: eu sou a luz do mundo. É Ele que dissipa as trevas. É Ele que clareia as nossas ideias, os nossos caminhos. Você pode dizer amém por isso? Então Jacó, ele está cansado da jornada pelo deserto. Cansado. E eu comecei a pensar quantas pessoas estão cansadas. Não o cansaço físico, mas o cansaço da alma. O cansaço de viver uma vida sentimental que nunca se resolve. O cansaço de ficar de médico em médico, de hospital em hospital, de clínica em clínica, de psicólogo em psicólogo, de psiquiatra em psiquiatra. A pessoa, de repente, ela cansa daquilo. Gente que está cansada. Porque ou o filho ou a filha tomou um caminho na vida que não gostaria que tomasse. Eu vou dizer a você, os problemas de repente cansam. Tem gente que se cansa. Mas graças a Deus que Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A palavra sobrecarregado significa que a pessoa está com um peso além das suas forças, um peso além daquilo que ela pode suportar. E eu tenho uma palavra para você hoje. Se você está cansado do sofrimento, cansado da vidinha que você tem vivido, Jesus vai te aliviar desse cansaço. Ele vai remover esse fardo pesado. Ele vai te abençoar. Ele vai mudar a sua sorte. Quantos acreditam nisso? Dê um aplauso ao Senhor. Cansado. É o cansado. E Jacó, cansado, sabe o que ele fez? Escureceu. Ele se deitou ali no chão mesmo, e ele usou uma pedra como travesseiro. Travesseiro de pedra. Que coisa, né? E Jacó tem um sonho, ele vê uma escada de um lugar onde ele estava, e o topo tocava nos céus. E ele viu os anjos de Deus, escute, subindo e descendo. Não era descendo e subindo, era subindo e descendo. Significa que os anjos já estavam com ele e ele não sabia. Estão compreendendo? De repente Deus está com você, a mão de Deus está sobre você e você ignora. Tanto é que ele declara, ele fala: Deus está nesse lugar e eu não sabia. E escute, ele tem esse sonho, essa revelação. E quando ele acorda, a Bíblia diz que ele pega um azeite e derrama sobre aquela pedra. Ele unge o seu travesseiro. Estão compreendendo? Ele pratica a unção no seu travesseiro. Ele faz do seu travesseiro um altar. Erga a sua cabeça, olhe para mim, eu vou abreviar esse final. Hoje à noite, nós vamos te dar o frasco de azeite para você levar para sua casa. De repente alguém trouxe a fronha, não tem problema. Mas eu quero que você faça isso crendo. Você vai, não é derramar o óleo todo no seu travesseiro. Está compreendendo? Unja o seu travesseiro. E por que isso é importante nesse ano 2026? Porque você precisa descansar em Deus. A unção no seu travesseiro vai fazer com que você de fato e de verdade descanse. Não somente o descanso físico, biológico, mas que você descanse na confiança de que Deus tem o melhor para a sua vida. Que Deus está com você, que você não está sozinho. Nós vamos entregar agora no final. Leve para sua casa. Unja o seu travesseiro, unja os travesseiros das pessoas da sua família. Agora deixa eu te dar um conselho. Não diga nada a eles sobre isso, porque eles não estão nessa mesma dimensão. Eles não têm a revelação do mistério. E se você falar: eu trouxe o óleo aqui, o bispo Daniel me deu, eu vou ungir. Eles vão falar: esse bispo Daniel é malandro. Aí quando você pensar que não, a sua fé faz assim, ó. Prejudicou a sua fé. E Deus, a única coisa que Deus honra é a fé. Então você vai fazer isso, você e Deus, e mais ninguém. Quantos entendem isso? Acredite, Jacó ungiu o travesseiro dele, derramou óleo ali. O travesseiro dele era uma pedra. Não era esse da NASA que vende aí. Era uma pedra. E você vai ungir o seu travesseiro. Profeticamente você estará declarando: haja o que houver, venha o que vier, aconteça o que acontecer em 2026. Eu vou descansar em Deus. Eu vou descansar nele. Como uma criança embalada nos braços da mãe, ela descansa, ela confia. Essa é a confiança que você precisa ter para viver o extraordinário de Deus em 2026. Será o melhor ano da sua vida, porque você vai descansar em Deus.
O bicho está pegando, as coisas estão sinalizando que vai dar tudo errado, mas você vai descansar em Deus. Estão lembrados quando tinha tempestade em alto mar e os discípulos estão apavorados, desesperados? Onde é que estava Jesus naquela hora? Estava dormindo no travesseiro ungido, certamente, né? Estava no barco dormindo, a tempestade está ali, a onda subindo, o vento chacoalhando o barco, está todo mundo desesperado. E ele está... Aí ele falou: gente, vocês não têm fé não. Eu estava ali descansando em Deus, descansando no meu Pai. Fique em pé em nome do Senhor Jesus. É o descanso da fé, é a confiança. Eu vejo gente que acredita em Deus, mas não confia nele. Acreditar é uma coisa, acreditar em Deus até os demônios acreditam, agora confiar nele é outra coisa. Eu não estou desafiando você a acreditar em Deus, eu estou desafiando você a confiar nele, não da boca para fora, mas de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todo o seu coração. Confia nele e o mais ele fará. É o que diz esse livro. E Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Se Deus prometeu, ele fará. Esse livro diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Descansa nele. Não importa o que o médico vai dizer, não importa o que o advogado vai dizer, não importa o que as pessoas vão dizer, a economia, o Haddad disse, não importa o que eles vão dizer. O que importa é que você entrega o seu caminho ao Senhor e você confia nele e crê que ele tudo fará. Você acredita nisso? Coloque as duas mãos no seu coração e feche os seus olhos. Repita comigo, diga: meu Deus, diga: meu Pai, eu creio na tua palavra, pregada hoje à noite. Diga: Senhor, eu acredito, 2026 será de fato e de verdade o ano do extraordinário do Senhor na minha vida. Eu acredito nas 12 unções. E hoje à noite será a unção do descanso, a unção da confiança, a unção da entrega, a unção da rendição. Porque o meu travesseiro vai me trazer descanso, vai me trazer direção. Diga: eu acredito, ó meu Deus, que o Senhor está no controle da minha vida. E esse ano será de fato o ano do extraordinário do Senhor na minha vida, em nome de Jesus. Diga amém. Tá, agora escute, nós vamos estar aqui. Nós vamos já fazer, finalizando. Vamos fazer, você vai pegar. Agora deixa eu dar um conselho para você, tá? Senão você vai ficar irada comigo. Então me tira dessa. Tá? Aqui tem o azeite consagrado, orado, ungido. Unção é uma coisa bíblica. Isso aqui é um ato físico que tem paralelo no mundo espiritual. Acredite nisso. Agora olha aqui para mim. Não coloque dentro da bolsa ou do bolso, porque pode saltar a tampinha. Sua tampinha pode saltar e de repente está tudo ungido. Seus documentos, seu passaporte, seu dinheiro vai estar tudo ungido ali, lambuzado. E de repente você vai falar mal de... Então... coloque de uma forma que não entorne. A tampinha está lacrado, mas pode acontecer que solte. Uma certa vez a gente deu o frasco e uma senhora botou na bolsa. Ela só não me chamou de santo e de rapadura. O resto ela me chamou de tudo que vocês pensarem. Então é preciso você ter sabedoria. Amém, gente? Então nós vamos... eu vou orar pelos seus pedidos e pelo mês de dezembro. Pega aí na sua... Você quer que o obreiro segure? É pesado, segura aqui. Pega aí os seus pedidos, seus planos, seus projetos. Dá para você? Nós vamos orar pelo mês de dezembro. Levante para o alto. É um gesto de fé. Acredite. A palavra do Eterno diz: o homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Que Deus te dê a resposta, que Ele libera a graça. Se você não escreveu nada, você vai fechar os olhos e vai pensar naquilo que você deseja que Deus faça na sua vida. Isso é fé. Mentalize agora. Pai Celestial, este homem, esta mulher, este rapaz que veio hoje à noite, ouviu a Tua palavra e acreditou em nossa pregação. A Tua palavra diz: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Aquela pessoa que acredita na pregação, o braço do Senhor se revela, meu Pai. Então estenda a mão, estenda o manto sagrado, o manto de glória, meu Deus, sobre cada um de nós, sobre a nossa casa, a nossa família. E os planos, os projetos, ó Deus, que essa pessoa colocou no papel, ou então ela está imaginando agora, pensando agora. Ah, meu Deus, nós entregamos aos cuidados do Senhor. Meu Deus, que nessa 12ª unção, que haja de fato e de verdade o fluxo do poder do Espírito Santo, credenciando esse homem, esta mulher, para um ano abençoado em todas as áreas, e em especial o mês de dezembro, meu Pai. Que esse ano, essa pessoa feche o ano com chave de ouro.
Que o 31 de dezembro seja uma data de celebração, uma data de gratidão, de agradecimento ao Senhor por conta daquilo que o Senhor vai fazer no decorrer desse ano. Eu sou profeta do Senhor sobre a vida dessa pessoa. A tua palavra diz: abra a tua boca que eu te encherei. Então eu vou abrir a boca. Eu profetizo saúde, vigor, eu profetizo proteção, eu profetizo prosperidade, eu profetizo a bênção do Senhor na vida sentimental, eu profetizo portas abertas, eu profetizo milagres financeiros, eu profetizo o poder, a unção do Espírito Santo sobre essa pessoa, ó meu Deus. E que todos quantos olharem para este homem, para esta mulher, para este rapaz, para essa moça, ó Deus, possa admitir que o Senhor fez isso. Não pode ser coisa de homem, que eles venham admitir que essa pessoa é um atestado da tua graça, é um atestado do teu poder. Eu te peço, eu oro, eu profetizo a abundância, a fartura, vida regalada, e que essa pessoa jamais retroceda da tua presença, que ela jamais fuja do propósito que o Senhor tem para a vida dela, que ela se renda ao Senhor por inteiro, o corpo, a alma e o espírito. Eu oro, eu peço agradecido e faço o voto. Eu te darei a honra, eu te darei a glória, eu te darei o louvor, em nome de Jesus. E os que creem digam amém. Escute, as pessoas que trouxeram o voto para um ano abençoado, o voto é uma expressão da sua fé, da sua confiança. O voto dá rebote, tá? Rebote de bênção. Então, se você trouxe o voto, na hora que você passar por aqui, pode colocar aqui dentro o seu voto, tá? Quem fez o voto do ano 2026 reais ou 365 reais, que é R$1 para cada dia do novo ano, eu vou te dar uma caneta dourada, tá? Não é caneta de ouro. Depois você chega em casa e fala: falou que era de ouro. Não é de ouro. Agora é uma caneta profética. Com essa caneta você vai assinar documentos, contratos, escrituras de compra de imóveis, vai assinar o documento do seu automóvel. Quem sabe você vai assinar a certidão do seu casamento. Você vai assinar a causa na justiça que você vai receber. Você vai assinar a sua aposentadoria, você que está aí para aposentar. É profético, tá? Então quem fez o voto, eu queria dar uma para todo mundo, mas não posso, né? Mas para quem fez o voto maior. Agora aqui tem os salmos, dentro desse envelope no altar tem o número de um salmo. Quando você abrir, ali é o valor correspondente para você expressar sua fé na presença de Deus. Ou se você quiser fazer o voto da sua idade, quantos anos você vai completar nesse novo ano? Eu vou completar 67. Eu sou idoso, mas não sou velho, tá? Estou conservado. Então, R$67. Olha aqui para mim, quem está aqui é a primeira vez que vem aqui. Eu vou te dar um presente, dá um sinal com a mão. É, um para cada família, tá? Cadê? Tem alguém? Vem aqui pegar o presente. Eu vou te dar. Quem está pela primeira vez? É o livro Casal Aliançado com Deus, tá? Qual é seu nome? Thelma. Deus te abençoe, Thelma, tá? Que possa ser referência para a sua vida sentimental. Qual é seu nome? Brilda. Aí, ó, só dá estrangeiro aqui, tá vendo? Ontem deu um tanto de estrangeiro aqui. Brilda, aqui estão princípios elementares que regulamentam a vida a dois. É a noiva do Rosendo, né? Do Zilo. Amém. Tá, que Deus abençoe. Pode voltar para o lugar. Tá. Tá, amanhã vai ter aqui o chá raízes. É de mulher para mulher. É a reunião da TPM. Reunião da TPM, é terça para mulheres, tá? TPM é terça para mulheres. E a irmã deu uma ideia ontem, né? Vai ter a reunião do TDAH, entendeu? Dos homens. A reunião dos homens é do TDAH, é terça dos homens. É o TDAH. Os homens estarão reunidos aqui, passando por essa porta, tem uma sala superior, nós estaremos lá. Se você chegar atrasado, olhar, tem só mulher, entra, sobe lá que a gente vai estar lá em cima. As mulheres estarão aqui embaixo. Amém, gente? Amém? Tá, e outra coisa. Venha congregar conosco. Nós somos uma família. A gente não inventa nada, a gente não tem artifício nenhum para iludir, para enganar pessoas. Nós pregamos a palavra de Deus e nós queremos de fato e de verdade que as pessoas sejam salvas e sejam abençoadas na presença de Deus. Tá. Eu vou orar agradecendo a Deus por essa noite. Aí nós vamos proceder o seguinte: esse pessoal aqui, aguarda, esse pessoal vai vir para cá, vai passar por aqui pegando o frasquinho, pode colocar o voto aqui, se for o caso, e depois, porque senão vai embaraçar, vai ter acidente aqui, tá? É mão e contramão. Então esse pessoal senta, por gentileza, vocês podem ir para cá e nós vamos fazer a unção. Eu vou estar ungindo e você vai pegar o seu frasco com óleo. Ah, tá, deixa eu dizer outra coisa. Dia 17 nós teremos um encontro de casais, em nome do amor. Eu e a Bispa Aurélia estaremos completando 41 anos de casamento, tá? Então é só para casais, namorados, noivos, quem mora junto, não tem problema. Mas se for casal macho e fêmea, pode vir. Porque tinha um casal aí de homem com homem, chama de casal, né? Não é casal. Ah, eu queria ir. Eu falei, meu Deus do céu, vai me queimar lá. Tem que ser salvo primeiro, né? Para depois. Então, cadê o pessoal do louvor? Já foi, né? Tá. Põe aí glória a Deus. Cadê o azeite?